Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Vitória supera a Vila Velha e Serra em número de casos de Covid-19. 4 bairros da capital concentram o maior número de contaminação. O Espírito Santo já registra 346 mortes pelo novo coronavírus. O estado passa a usar novo modelo para analisar os riscos da doença nos municípios. O modelo de cálculo pode indicar se há necessidade de lockdown. A médica Rúbia Miossi está ao vivo no TN1 e vai tirar a sua dúvida sobre o avanço da Covid-19. O TN1 mostra os médicos capixabas que oferecem consultas online de graça para tirar dúvidas sobre o coronavírus. Vamos receber o superintendente de rede da Caixa, Denis Matias. Você já pode enviar perguntas sobre o auxílio emergencial. O WhatsApp do TN está o tempo todo no vídeo. Furtou grama em canteiro da BR, foi flagrado, ganhou a indignação do povo nas redes sociais e teve que devolver as plantas para o mesmo lugar. Você vai ver já já. Acusado de chefiar uma facção criminosa no Rio de Janeiro é preso em hotel de luxo em Vila Velha. Mais de 100 policiais na rua numa caçada a bandidos acusados de tráfico e assassinatos. Recomeço. Sargento ganha prótese biônica. O PM perdeu a mão num acidente com explosivos quando dava aula em curso da polícia. E na edição de hoje, o quadro que dá oportunidade para os trabalhadores informais capixabas. Os classificados do TN estão recheados de boas ofertas de produtos e serviços. Vem com a gente, não perde não, que o TN está começando agora. Nós vamos começar o TN1 de hoje direto da agência da Caixa Econômica Federal de Campo Grande, em Cariacica. Tainá Lopes acompanha mais um dia de pagamento do auxílio emergencial. Tainá, tudo calmo por aí, hein? Bom dia. Ei, Jorge, bom dia a todos. Realmente, Jorge, você falou tudo, tá bem calmo por aqui. Normalmente a gente encontra filas de dar volta no quarteirão, nessa agência aqui em Campo Grande, mas tudo ocorrendo muito bem, de forma organizada, as pessoas aqui respeitando as demarcações no chão, utilizando também as máscaras. Todo mundo nessa fila aqui está esperando o momento de receber, de entrar dentro da agência bancária para poder fazer o recebimento do auxílio. E na própria fila, eles recebem orientações também sobre dúvidas que possam ter para poder tirar antes de entrar na agência. Olha só, para vocês terem uma ideia, até às 2 horas da tarde dessa quarta-feira, a Caixa pagou o auxílio emergencial a 51 milhões de brasileiros. Um total de 44 bilhões de reais, esses números apurados pela nossa produção. Esse número, inclui tanto a primeira parcela como a segunda parcela do benefício. Então, mais uma vez mostrando a vocês aqui, a agência da Caixa Econômica em Campo Grande tem funcionado com mais tranquilidade. E o que a gente percebe também, as pessoas elas dizem que estão tendo um acesso um pouco mais facilitado no aplicativo. E também que a organização nos espaços tem contribuído para que as filas estejam menores, Foram feitos dias divididos aí para pagar os benefícios, o que também ajuda na organização. Tem momento que nem fila tem, como vocês estão vendo agora que o Ronivaldo Nascimento está mostrando. Tem sido muito rápido, o tempo de espera tem sido rápido e o atendimento tem agradado, pelo menos, a maioria das pessoas que passam por aqui. Foi isso que a gente apurou logo que chegou e conversou com algumas pessoas que estavam aqui na fila. Você que está ligado no Tribuna Notícias primeira edição, agora eu devolvo no estúdio, porque qualquer dúvida que você tiver, a gente sabe que nem todo mundo tem 100% aí de facilidade na hora de lidar com esse benefício. São muitas dúvidas a todo momento, informações que a gente às vezes não consegue compreender e que a gente vai tirar a dúvida a partir de agora com o superintendente da Caixa, que está aí no nosso estúdio, Denis Matias, e vai tirar todas as suas dúvidas. Então você que ainda não enviou a sua pergunta, participe enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp. Os nossos apresentadores aí vão tocar e tirar todas as suas dúvidas junto com o especialista. Devolvo para vocês aí no estúdio mais um pouquinho das nossas imagens aqui em Campo Grande. Tá certo, Tainá. A diferença da imagem de hoje, porque a gente está acostumado a acompanhar, Bem mais tranquilo por ali, graças a Deus. Já que a gente está falando de auxílio emergencial, então anota aí. Hoje, quinta-feira, tem pagamento da primeira parcela para quem nasceu em março.
segunda parcela da poupança digital para os nascidos em março e abril e beneficiários do Bolsa Família com o NIS terminado em 4. E olha, nós estamos aqui com o Denis Matias, como a Tainá disse, superintendente de rede da Caixa. Denis, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no TN1, esclarecendo aí os nossos telespectadores. Bom dia, a Caixa que agradece a oportunidade de esclarecer a todos e é um momento importante, de fato, de esclarecimento. Primeiro vamos falar então do calendário. Essa semana, como é que está sendo o pagamento? Né? A Bruna acabou de falar aí sobre o pagamento. Quem recebe hoje, né? E como vai ser essa semana? Para essa segunda parcela do auxílio emergencial, a Caixa tomou um grande cuidado para que evitasse aquelas aglomerações. Como percebemos, nos últimos dias o atendimento tem acontecido de maneira bastante escalonada, as pessoas têm conseguido ser atendidas sem esperar por muito tempo nas filas que se formam eventualmente, e isso foi possível porque desta vez houve a separação dos beneficiários do Bolsa Família, que recebem da mesma forma com que fazem ao longo de todos os meses, conforme o seu número de identificação social, o seu NIS, desde a segunda-feira, dia 18, até a próxima sexta-feira, dia 29. Depois de feito o pagamento aos beneficiários do Bolsa Família, será iniciado o pagamento dos demais beneficiários do auxílio emergencial, que receberão a partir do dia 30 de maio. Entretanto, para essas pessoas que só receberiam a partir do dia 30 de maio, e é o momento que eles poderão fazer a movimentação em espécie, transferências bancárias, a Caixa disponibilizou desde ontem, dia 20, a possibilidade dessas pessoas fazerem transações pelo aplicativo Caixa Tem de maneira antecipada, para que eles não precisem aguardar aquela data para ter acesso ao seu recurso. Perfeito. Essa segunda parcela, então, do benefício para quem não está cadastrado no Bolsa Família, é bom a gente frisar, tem algumas restrições, né? Exatamente. O calendário se inicia no dia 30, para o saque, a movimentação em espécie, mas desde ontem, dia 20, e até o dia 26, há o crédito numa poupança social digital que foi aberta de maneira gratuita e automática para todos que têm o direito ao auxílio emergencial e não são do Bolsa Família, e eles podem fazer essa movimentação até o dia do seu calendário, mas são movimentações apenas digitais, como pagamentos de contas, pagamentos de boletos bancários ou a emissão do cartão de débito virtual, que é uma novidade também para essas pessoas, que já permitem que eles façam compras em vários estabelecimentos da internet. E essas pessoas só vão poder sacar esse valor quando? A partir do dia 30 de maio, de acordo com o seu mês de aniversário, iniciamos no dia 30, vamos até o dia 13 de junho, cada mês de aniversário com um dia específico disponível para saque. Agora, como é que as pessoas fazem para ter acesso a esse dinheiro? Não é? Por exemplo, a pessoa tem que fazer uma senha, não é? Essa senha pode expirar em 1 hora, e quem perder essa senha, tem gente que perdeu o celular, por exemplo. Né? Como é que a pessoa faz? O aplicativo Caixa Tem permitiu a inclusão bancária de milhões e milhões de brasileiros. Hoje temos cerca de 40 milhões de poupanças sociais digitais abertas, que foram poupanças sociais destinadas efetivamente ao crédito desse benefício do auxílio emergencial. Não foi só um processo de bancarização, mas foi um processo de inclusão digital também. Essas pessoas agora podem movimentar esses recursos através do aplicativo Caixa Tem. O aplicativo passou por diversas atualizações nos últimos dias, tornando ele mais estável, com uma navegação mais simples, e nesse aplicativo a movimentação de pagamentos, geração de cartão de débito virtual é feita de maneira simples, ou ainda a possibilidade da geração do código, George, como você colocou, que é uma espécie de senha que permite que esse beneficiário faça o saque em espécie do seu benefício. Então, como é que ele faz? Ele abre o aplicativo, se identifica, cadastra através da sua senha, o seu CPF. Estando no aplicativo, uma das opções é o saque sem cartão. Quando ele clica nessa opção, o sistema automaticamente gerará um código para ele, um código de 6 números, e com esse código, e tem uma validade de 1 hora, basta ele se dirigir a um dos nossos terminais de autoatendimento ou a uma das nossas lotéricas e fazer o seu saque digitando o número do seu CPF e esse código que ele recebeu. Se ele não fizer isso em 1 hora, ele precisará gerar um novo código, mas ele pode gerar sem problema nenhum ao longo do dia quantos códigos forem necessários, mas é importante que ele esteja atento a essa validade, que é para a própria segurança dele.
A gente está falando muito, Denise, que as pessoas estão recebendo hoje a segunda parcela, mas tem muita gente que ainda está recebendo a primeira. Essas pessoas vão poder receber a segunda parcela a partir de quando? É importante a gente esclarecer, porque às vezes as pessoas se confundem com os calendários. Nós tivemos até o dia 30 de abril mais de 50 milhões de brasileiros contemplados com auxílio emergencial. Mas em que pese termos esses 50 milhões de brasileiros, foram processados mais de 100 milhões de cadastros. Nesse processamento complementar, a Caixa recebeu nos últimos dias um lote adicional da Dataprev, que contemplou mais quase 9 milhões de pessoas que receberão também o auxílio emergencial. Essas 9 milhões se somam àquelas 50 que já tinham recebido a primeira parcela em abril e iniciaram o recebimento nos últimos dias. Essas estão recebendo a primeira parcela agora. O calendário para o saque em espécie dessas pessoas e o recebimento, ele iniciou na terça-feira, dia 19, e é importante que elas acompanhem também o mês de nascimento. E essas pessoas que recebem a primeira parcela agora, porque foram contempladas e aprovadas no aplicativo recentemente, terão um novo calendário para a segunda parcela. Elas não recebem no mesmo calendário de segunda parcela daquelas que já estavam aprovadas até 30 de abril, recebem agora a primeira, mas podem ficar tranquilas que receberão as 3 parcelas, mas em cada calendário a ser divulgado oportunamente. Ô, Denis, tem muita gente perguntando como movimentar esse dinheiro da poupança digital, o cartão virtual e como fazer o pagamento de contas com esse dinheiro da poupança digital. No aplicativo Caixa Tem, disponível tanto nas lojas iOS quanto Android, ele baixa o aplicativo Caixa Tem, faz ali a sua identificação, a sua senha, e ele tem acesso a todas as funcionalidades do aplicativo. Uma das funcionalidades é o pagamento de conta. Ele acessa ali a funcionalidade de pagamento de conta, a câmera do celular vai identificar o código de barras, ele confirma com a senha dele a transação e o valor é debitado da poupança social digital. Caso ele queira gerar um cartão de débito virtual, ele pode também no próprio aplicativo, uma das opções que são apresentadas assim que ele abre o aplicativo é a geração desse cartão de débito virtual, e esse cartão de débito virtual ele pode usar em diversas lojas disponíveis aí de e-commerce na internet. As grandes redes estão já aceitando o cartão de débito virtual e vários outros aplicativos do nosso dia a dia também estão agregando a funcionalidade do cartão de débito virtual para que essas pessoas possam já movimentar os recursos que estão creditados aí na poupança social digital. Tá certo, a gente agradece a sua participação. Nós conversamos com o Denis Matias, superintendente de rede da Caixa. Obrigada pelos esclarecimentos, Denis, por mais uma participação. Daqui a pouquinho ele volta. E daqui a pouquinho ele volta porque tem mais dúvida. Não sai daqui não. Com certeza, muito obrigado. Obrigada. Olha, gente, os morros da Grande Vitória estão em alerta. O coronavírus já chegou nas comunidades, mas o isolamento social nem sempre é cumprido, como determinam os órgãos de saúde. Pois é, Bruna. Ó, a criançada continua brincando na rua, os churrascos entre amigos continuam acontecendo. Exatamente por isso, moradores engajados em movimentos sociais desenvolveram ações para conscientizar a população sobre os riscos do coronavírus. Campanha Favela Segura. É o que o movimento coletivo está fazendo aqui na região de Caratoíra, em Vitória. O pessoal está divulgando as medidas de segurança nas paredes das casas. São informativos que descrevem tudo aquilo que devemos fazer. Todos os cuidados com a nossa saúde e a saúde do próximo também. Como lavar as mãos, usar máscaras e fazer de tudo para ficar em casa. Campanha de conscientização para impedir que o corona se espalhe ainda mais pelas periferias da capital. Aqui na região já são quase 30 casos confirmados e uma morte que assustou todo mundo. O nosso intuito hoje é conseguir proteger ainda mais a nossa comunidade. Trazer informação para algumas pessoas que não estão tendo acesso à internet. Entrar em contato com essas pessoas, passar a importância do uso de máscara, questão do álcool em gel, manter o distanciamento. Outra preocupação são as crianças da comunidade. Sem aulas, quem é que consegue ficar parado, hein? As crianças, além da dificuldade de usar máscara, é segurá-las em casa, elas ficam entediadas. Então a gente tem um espaço que é o campo de futebol, que as crianças ficam brincando, soltando pipa, aquela coisa pensando que está de férias, né? E nós estamos vivendo no meio de uma pandemia. Então é orientar os pais para tentarem segurar ao máximo as crianças em casa, passar atividade de pintar, fazer o que for, atividade de entretenimento com a criança dentro de casa, para que elas não fiquem na rua, que pode ser elo de contaminação entre os moradores também, as crianças podem estar
está adquirindo o vírus sem apresentar sintomas. E outra coisa que o movimento coletivo da comunidade está fazendo pelos moradores da região é a distribuição de cestas básicas. E a nossa amiga aqui, minha xará, Luciana, recebeu uma cesta segunda-feira, né, Luciana? Segunda-feira eu recebi. Gostou? Gostei muito, estava sem nada. O armário estava vazio. Vazio, rapaz, tá? Não tinha nada. Agora sim a comida está garantida para os próximos dias, né? Tem arroz, tem macarrão, sal, açúcar, fubá. Pó de café, até a semana que vem dá, se Deus quiser. É a união da solidariedade e dos cuidados com a saúde. A nossa visão hoje é trazer algo produtivo, trazer algo que as pessoas, porque a gente realmente está se importando com a nossa comunidade. Hoje a gente está em atividade com alguns projetos da região, nós somos um coletivo, com alguns movimentos da comunidade e outras pessoas também que estão abraçando essa campanha. Graças a Deus, estou muito feliz mesmo, agradecido e pedir muito a Deus para esse povo que fez esse movimento. Porque sem eles, eu não sei o que esse povo estava fazendo não, tá? Nós estávamos no sal mesmo, sem sal mesmo, não tinha nada. Só no sal, Só né? no sal. Só no Oh, sal. meu Que Deus. bom, né? Mas que bom bacana essa iniciativa. Todo mundo tem que colaborar, né, gente? E a gente está aproveitando, né, que a gente está nesse assunto. Quem já está aqui posicionada para conversar com a gente é a doutora Rúbia Miosi, infectologista. Seja bem-vinda, doutora Rúbia. Obrigada. Boa tarde para você. Boa tarde. A gente viu aí, né, George, doutora Rúbia, a iniciativa de algumas pessoas, mas é importante que todos colaborem. A gente tem observado, as autoridades de saúde vêm falando desse avanço da doença para as favelas, para as comunidades e também para o interior do estado. Como é que a senhora está avançando, analisando esse avanço do contágio da doença aqui no Espírito Santo? A gente tem que lembrar que é uma doença muito contagiosa e que ela não escolhe sexo, idade, raça, condição social. Então, basta ter o contato que essa doença é transmitida. Então, que ia chegar até lá, a gente já sabia. E a gente se preocupava muito, inicialmente nos preocupamos muito com a questão socioeconômica, a questão da falta do alimento, que muitas famílias passaram essa dificuldade, mas agora a gente vai enfrentar a questão da dificuldade de isolar a pessoa que vive numa casa que às vezes tem 2 cômodos, às vezes um cômodo só e tem 8, 10 pessoas juntas. Então a gente já falava disso antes, mas agora é que a gente vai passar a falar mais, porque de fato a doença ela está chegando até nas pontas, mesmo nas periferias, está chegando lá nas cidades do interior. A gente viu Santa Teresa que explodiu o número de casos, a maior parte relacionados a uma comunidade, mas a gente sabe que as pessoas elas transitam, né? E a doença vai junto com essas pessoas. É preocupante? Sim, porque a gente vai ter dificuldades de fazer isolamento adequado dentro dessas casas. Tem pessoas que não têm ainda, apesar da gente falar muito, mas não consegue ter o entendimento de como fazer isso. E tem gente que não tem simplesmente condição de fazer isso. Então, o nosso maior medo é chegar numa população que tenha maior dificuldade de acesso ao serviço de saúde, porque a gente sabe que eles têm essa dificuldade, e também começar a ter uma mortalidade um pouco mais alta nessas regiões, justamente por conta dessa dificuldade de acesso. Então, é um problema que a gente ainda não tem uma resposta, mas a gente vê esses movimentos, principalmente os movimentos sociais, que já conhecem a região, conhecem as pessoas. É muito importante esse serviço que eles têm feito. Desde o princípio, têm sido publicados alguns documentos por movimentos sociais mesmo. Existe uma cartilha de como combater o coronavírus em favelas, é uma cartilha que veio do Rio de Janeiro, logo no começo, quando explodiram os casos lá, foi preparado esse documento, é um documento que está público, disponível na internet e que dá várias dicas. A gente viu o rapaz falando sobre as crianças, que é complicado você manter uma criança dentro de casa, né? Mas tem até sugestões de brincadeiras para você fazer com as crianças nesse documento. Então, é um documento que é bastante bacana. Justamente como abordar a questão do coronavírus nas favelas. É uma cartilhazinha super fácil de leitura. Eu até recomendo quem seja desses movimentos sociais que tenha acesso a esse documento também, porque tem várias dicas bastante legais ali de como fazer. E a gente vai ter que contar muito com a colaboração de quem tem condição de ajudar também. Eu falo da condição financeira mesmo, porque essas pessoas estavam precisando do bem mais importante, que era a comida, mas eles também precisam de material de higiene e limpeza. Então, a gente tem que lembrar que, junto com a comida, a gente tem que fornecer esse tipo de kit também. A gente viu alguns movimentos de algumas prefeituras, especificamente, também fazendo essa distribuição a partir das unidades de saúde. Mas agora que a gente está vendo que os casos estão crescendo por ali, a gente tem que ter um olhar mais atento para essas comunidades, com certeza.
Doutora Ruby, a gente viu aí que está tendo uma flexibilização em relação ao comércio, né? E cada vez mais a gente vê uma certa pressão e cada vez mais a gente vê uma maior flexibilização para as próximas semanas. Como a senhora avalia essa abertura, né, e o crescimento dos números? Na primeira vez que o governo do estado falou em reabrir comércio, eu já tinha essa avaliação um pouco mais positiva pelo seguinte fato: apesar da gente ter hospitais no limite da ocupação, 78% num dia, e abaixa um pouquinho, depois vai a 80%, depois abaixa um pouquinho, a gente tem conseguido manter os nossos leitos disponíveis ainda a receber casos novos. Então, isso permite que a gente consiga, retomando devagarzinho, aos poucos, a nossa vida e ter para oferecer para aquele paciente mais necessitado o atendimento. É claro que isso não garante a sobrevida de ninguém, tá? É só ter o leito hospitalar, ter o ventilador, ter a equipe, não garante que a pessoa vai sobreviver, mas ela tem mais chances, óbvio. Então, assim, tudo está sendo desenhado e liberado de forma que a gente consiga retomar a nossa vida devagarzinho, mas que a gente também tenha, em contrapartida, um acesso garantido ao serviço de saúde, caso seja necessário. Então, eu acho que, sim, a gente precisa caminhar nesse sentido de fazer a liberação, mas a gente tem que caminhar nesse sentido olhando muito o nosso mapa de casos e o nosso número de casos, o número de mortes. Dizer que a gente está tentando começar a retomar a vida normal não quer dizer que o pior problema já passou, não quer dizer que a gente não tenha risco de lockdown, tá? Toda pandemia, que aí junta, né, vários países diferentes, mas toda epidemia dentro de um país, ela funciona de uma maneira muito dinâmica. O que a gente fala que hoje, amanhã pode não ser verdade. Aliás, no final da tarde de hoje já pode ter trocado esse discurso e a gente modificado todas as decisões a respeito. Então, a gente tem que levar sempre em consideração que as pessoas vão adoecendo, infelizmente algumas pessoas irão morrer e a gente vai ter que ver como essa dinâmica funciona dentro da nossa população para poder pensar, olha, tá tranquilo, vamos continuar liberando devagarzinho, já dá para liberar mais tal tipo de serviço, enfim, conforme esses números vão aparecendo para a gente. Mas sempre lembrando que pode chegar um momento que a gente tenha que dar passos para trás também, porque a gente não pode ser irresponsável e deixar que a doença se alastre indefinidamente e eu não tenha como ajudar as pessoas que tenham a necessidade, né, de ajuda médica, por exemplo. Agora, doutora Ruby, a gente vem acompanhando aí as falas do governo que apontam para um possível novo protocolo que pode definir essa necessidade de haver ou não lockdown. A senhora é a favor, nesse momento, do lockdown? Na verdade, eu acho que assim, não é determinar um lockdown com base nos números que a gente tem agora. Eu não conheço o novo protocolo do governo do estado, mas eu imagino que seja justamente avaliar por região como que está funcionando cada coisa. Existem duas coisas que a gente tem que ter em mente. Vamos dizer que tenha um bairro aqui em Vitória que tem um número de casos absurdamente alto e que a dinâmica de movimentação de pessoas esteja incontrolável. Pode ser necessário fechar tudo naquele bairro. Qual que é o maior problema? Quando eu fecho tudo no bairro X, o bairro vizinho passa a ser o local onde as pessoas do bairro X correm para poder fazer as compras e seguir a vida dela. Então, a gente também tem que ficar atento para isso. Não à toa que, desde o princípio, quando um município do estado era considerado de alto risco, os municípios vizinhos também elevavam o risco. Por quê? As pessoas transitam, né? Bairros, então, cada vez mais. A gente tem pessoas que moram num bairro, num extremo do município de Vitória, por exemplo, vamos usar como exemplo, e trabalham em Vila Velha. Então, elas transitam e tem que estar ali naqueles locais. Então, eu tenho que também tomar cuidado para não fazer lockdown numa parte da cidade, a outra não, e eu deslocar todas aquelas pessoas para aquela outra região. Então, é óbvio que eles devem estar pensando nesses detalhes também. E decretar um lockdown nunca é uma tarefa fácil, sabe? Eu tenho certeza absoluta que o gestor público, ele não decreta um lockdown como ele vira na casa dele e fala assim, amanhã ninguém sai daqui de casa, fica todo mundo em casa. Não é assim que é feito um lockdown. A gente sabe que tem que ter uma responsabilidade muito grande no momento que se decreta isso. Tem que ter uma previsão de quando isso termina, não pode ser assim, tá tudo fechado, Deus sabe por quanto tempo. Não. Existe uma previsão de quanto tempo aquilo vai durar e existe também uma forma de acompanhar para saber se está funcionando ou não. Para quê? Para que a gente não fique lá 30 dias trancado em casa, mas sem nenhum parâmetro para saber se está adiantando alguma coisa ficar trancado ou não. Então, assim, tudo isso está sendo avaliado.
Uma coisa que foi muito importante que aconteceu no final da semana passada foi esse inquérito epidemiológico que foi feito com os testes rápidos. Esse inquérito epidemiológico deu para a gente um panorama de como a doença pode estar se comportando aqui. Lembrando, ele mede numa população, uma amostra populacional. E aí, como essa amostra populacional é calculada de forma que ela seja representativa do total de pessoas que vivem no estado, a gente transporta esses números dessa amostra pequena para o estado todo, para a população toda. E aí a gente tenta entender que dinâmica que a doença seguiu até no dia que foi feito o inquérito. A gente viu que tem muito mais gente, provavelmente, doente do que a gente estava vendo naqueles números lá de casos confirmados. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está com serviço de saúde ruim? Quer dizer que a gente não sabe fazer notificação? Quer dizer que está tudo descontrolado? Não. Quer dizer que é de fato uma doença que eu tenho muitas pessoas assintomáticas, que não tem sintoma nenhum, muitas pessoas com sintomas tão leves que nem na unidade de saúde ela precisa ir, e que graças a Deus é só a minoria que fica doente de forma grave e que precisa de internação. É apenas isso. E aí quando a gente fala da notificação, a gente fala que tem que ter muito cuidado também, porque se fosse uma doença que todo mundo que adoece fica grave, a gente de fato precisaria que todo mundo buscasse a unidade de saúde. Como não é isso que acontece, a gente pode utilizar de outras formas, como por exemplo tem acontecido o telefone 136, que é do governo federal, para a Vitória tem o 156, as outras prefeituras disponibilizaram números também para que as pessoas liguem. A própria teleconsulta, que vai ser uma das nossas matérias de hoje, justamente para quê? Para que aquela pessoa que está suspeitando tenha como obter a informação sem que presencialmente ela esteja num serviço de saúde. Porque se ela for negativa, estando presencialmente, ela pode estar tendo contato com um positivo. E daqui a 10 dias ser outro positivo. Então, tudo isso são ferramentas que a saúde pública tem e que a gente está vendo a iniciativa privada também entrando para poder ajudar e a gente fazer um controle melhor. Perfeito, doutora Rúbia. Por enquanto, obrigada pelos esclarecimentos. Daqui a pouquinho a senhora volta aqui com a gente para tirar mais dúvidas. Combinado? E olha, gente, vocês lembram do caso do homem flagrado furtando grama na BR-101, na Serra? Pois é, gente, ele confessou o furto e devolveu o material. Olha ele aí, depois de ser identificado e intimado pela polícia, ele confessou o erro e teve que voltar ao local para devolver todas as placas de grama. A grama está sendo colocada na rotatória do bairro Maringá. A empreiteira responsável pela obra registrou um boletim de ocorrência. Fica aí então, gente, a lição. Esse tipo de atitude é crime contra o patrimônio público. E, infelizmente, quem paga essa conta sou eu, é você, somos nós, a própria população. Teve que devolver, né? Pois Agora é. sim. Agora sim. Agora deu um Aprendeu. exemplo. Aprendeu. Olha, vamos chamar o repórter Felipe Chicarino, que acompanhou uma coletiva sobre a prisão de um homem que era procurado pela Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol. Felipe, quem é essa pessoa? Boa tarde para você. Boa tarde, George. Boa tarde, boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo TN1. Muito obrigado pela audiência de vocês. E respondendo logo a sua pergunta, George, esse cidadão, né, esse suspeito, ele é o William Eric Garcia de Oliveira, 28 anos. Ele foi preso esta semana no bairro Jardim Limoeiro, aqui na Serra. E como você bem adiantou, George, ele tinha lá uma restrição na Interpol, por conta da gravidade dos crimes que ele respondia, que ele vai responder, né, já que ele estava foragido, e também, não só pela questão da gravidade, mas também pela possibilidade dele fugir para outro país. Por isso a Interpol já estava com o sinal ligado atrás do William Eric Gomes de Oliveira, de 28 anos. Major, muito obrigado. O Major Carvalho vai falar um pouco sobre a prisão do William. Agora, ele era procurado por quais crimes, Major? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde aos telespectadores do TN. Bem, primeiro eu gostaria de frisar que a prisão desse indivíduo, ela foi fruto de uma colaboração da população. Nós recebemos a informação sobre o paradeiro desse indivíduo através do nosso serviço de inteligência, e aí nós passamos a realizar vigilância e levantamento no local indicado na denúncia. E a partir daí, foi possível confirmar essas informações da denúncia repassada pela população
e efetuar a prisão desse indivíduo. E esse indivíduo ele foi preso porque havia 2 mandados de prisão contra ele pelos crimes de roubo e extorsão mediante sequestro, o tradicional sequestro expedido pela Justiça de Minas Gerais. E para nossa surpresa, o nome dele consta também, né, na relação da Interpol. Agora, dá para dizer que ele já tinha começado uma nova vida aqui no Espírito Santo, com identidade falsa, com novo emprego, ou ainda não tinha dado tempo? Na verdade ele tentou, né, mas é impossível começar uma nova vida sem pagar aquilo que você deve à justiça. Então ele realmente estava tentando trabalhar, inclusive a prisão foi feita nas proximidades do local onde ele trabalha, só que para começar uma nova vida ele precisa, obviamente, pagar tudo aquilo que ele deve pela justiça, principalmente pelas atrocidades que ele cometeu fora do nosso estado, porque são 2 crimes com emprego da violência, né? O roubo, a extorsão mediante sequestro, são crimes graves. Então ninguém começa uma nova vida sem pagar aquilo que deve lá atrás. Major, Ingrid e George, eu quero aproveitar porque, como o Major mesmo adiantou, a prisão desses suspeitos só foi possível por conta da denúncia, por conta do 181, que é um instrumento importante que a segurança pública do estado oferece para a população, oferece para o munícipe para ele fazer a denúncia. O Major, e o senhor tem outros exemplos, né, recentes, né, de como o 181 ele é eficiente quando é usado de maneira honesta, de maneira responsável, né? Exatamente, Felipe. Nós temos inúmeros exemplos realmente de ações exitosas através do Disque Denúncia. Como a gente estava conversando anteriormente aqui, recentemente nós cumprimos um mandado de busca e apreensão em um determinado estabelecimento comercial aqui nas proximidades, fruto de uma série de denúncias da população através do Disque Denúncia, dando conta de que aquele estabelecimento ele era utilizado para a prática de ações criminosas. Então, com base nesses Disque Denúncias, nós passamos a realizar também vigilância, levantamento no local, solicitamos, né, à Justiça o mandado de busca e apreensão e a denúncia se confirmou. Nós efetuamos a prisão de 2 indivíduos nesse estabelecimento, uma arma de fogo foi apreendida, expressiva quantia em dinheiro, provavelmente fruto de atividades ilícitas naquele local. E para nossa surpresa, nós estávamos desencadeando ainda a operação, nós recebemos novas denúncias através do Disque Denúncia, mais uma vez. A primeira delas dava conta de que uma mulher que trabalhava naquele estabelecimento, ela não estava ali no local, mas ela estava escondida em um outro local. E a denúncia informava onde essa mulher estava. Nós prosseguimos para esse outro local e logramos êxito em prender essa mulher contra quem havia um mandado de prisão pela prática do crime de roubo. Ela trabalhava no estabelecimento que foi alvo do mandado de busca e apreensão. E aí tivemos uma outra denúncia, tudo seguido, né? De que uma mulher estaria homicidiada em um outro ponto e ela tinha contra ela um mandado de prisão pelo crime de homicídio em Minas Gerais. Foi presa também. É isso aí. O Major, mostra, né, que como é a eficiência do relato, da divulgação e também de denunciar. Major, muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho de vocês mais uma vez. A gente está sempre à disposição para poder divulgar o trabalho de vocês. Obrigado, viu, Major? Muito obrigado, eu que agradeço. É isso aí, Ingrid não, Bruna, eu tô chamando você de Ingrid, desculpa a força do hábito, Bruninha, me perdoa. Bruna, George, eu volto com vocês ao estúdio e qualquer denúncia, gente, 181, não se cale jamais. Certo, Felipe, tamo junto, é a força do hábito. Obrigado. Ingrid está de férias, Tá de férias. Ela quer paz um pouco. Olha, mais uma fase da operação para cumprir mandados de busca, prisão e apreensão na Grande Vitória. Foram mais de 100 policiais na caça de criminosos envolvidos no tráfico de drogas e assassinatos. Gente, no início da manhã, 7 pessoas foram presas. Entre elas, um homem flagrado com uma metralhadora de fabricação caseira. Bem cedo, equipes de policiais se reuniram no pátio da Chefatura de Polícia. A união das forças de segurança é para a realização de mais uma Operação Caim, a sexta. Eles saíram em comboio, tendo como um dos destinos o Morro do Macaco, que fica em Tabuazeiro, em Vitória. Lá, com o apoio aéreo, os mais de 100 policiais começaram a cumprir os mandados de busca, apreensão e prisão. A força policial se embrenhou até na mata. Esforço para que nada escapasse aos olhos da lei. E não escapou. 2 olheiros aqui do morro tentaram avisar os colegas da chegada da polícia, mas não adiantou. Os 2 foram presos. Um deles aqui em cima, quando soltava fogos de artifício. O outro lá embaixo, quando fotografava os policiais subindo e encaminhava via rede social para os colegas e comparsas aqui do alto.
Além dos 2 detidos, tiveram mais 4 que foram pegos até às 10 horas da manhã. Um deles estava com uma metralhadora caseira. Quando nós chegamos, eles têm uma visão privilegiada, correram, usaram fogos, mas mesmo assim a gente, com o apoio do Nota E, conseguimos encurralá-los e pegamos 3 no morro e um lá embaixo, passando informação para isso aqui para cima. Então nós vamos conduzi-lo para o DHPP e possivelmente serão atuados por associação ao tráfico, além da arma de fogo, que é uma metralhadora de fabricação caseira, Barreiras de trânsito foram colocadas em acesso a bairros de Fradinhos e na entrada do bairro Taboazeiro. Ninguém subia o morro ou descia sem ter o carro revistado. No alto do morro, os policiais continuavam as buscas. Encontraram até esse tapete verde, usado na camuflagem do fogueteiro, aquele que é responsável por avisar os comparsas da chegada da polícia. Para o secretário de Segurança, a escolha da operação no bairro atende ao pedido dos moradores. Semana passada, bairro da Penha, hoje Morro do Macaco. Ir ao encalço deles, perturbá-los, todo o transtorno que eles trazem para a comunidade, a gente replicar isso em cima deles com ação policial. Prender esses indivíduos, apreender essas armas, jovens totalmente irresponsáveis, inconsequentes, ligados diretamente com armamento pesado, como você viu, uma submetralhadora caseira, mas de calibre 380. Então a gente está fazendo o nosso trabalho aí, apesar dessa pandemia que está atrapalhando muito, mas a gente continua trabalhando. Olha, segundo a Polícia Civil, o balanço da operação de hoje ainda não foi fechado, mas a gente tem números das operações anteriores. Foram mais de 160 pessoas presas, quase R$50 mil apreendidos, além de 1.200 munições retiradas das ruas. Até o momento, 140 mandados foram cumpridos. Acusado de chefiar uma facção criminosa no Rio de Janeiro, foi preso em um hotel de luxo em Vila Velha. Na ficha criminal, gente, roubo a banco, explosão de caixas eletrônicos e assassinatos. No momento da prisão, ele ainda tentou subornar a polícia. Quase R$20 mil em dinheiro. Celulares que no mercado chegam a valer R$8 mil cada um. Além de documentação falsificada, entre outros materiais. Tudo isso foi apreendido junto com Elmo Lopes Silva Júnior, de 33 anos, que é considerado o chefe de uma facção criminosa na região sul do Rio de Janeiro. Desde terça-feira, a polícia procurava por ele, que foi encontrado em um hotel de luxo de Vila Velha, na região metropolitana. No momento em que nós o identificamos e que nós nos aproximamos, ele percebeu que éramos policiais e imediatamente ele jogou 2 aparelhos celulares no chão, que os senhores podem ver que estão aqui quebrados. O Elmo Júnior, conhecido como Juninho Nazaré e também como americano, estava sendo procurado há pelo menos 3 anos lá no Rio de Janeiro. Mas assim que a polícia recebeu a informação que ele estava aqui em Vila Velha, a Polícia Civil do nosso estado conseguiu prendê-lo em cerca de 15 horas. E um detalhe, a ousadia do criminoso, ele ainda tentou subornar os nossos policiais. Ele nos autorizou a ir até o quarto, ele aproveitou de um momento em que tinham poucas pessoas e ele tentou subornar a mim e subornar aos policiais que estavam comigo. Imediatamente foi dada a voz de prisão a ele, obviamente por corrupção ativa, porque a Polícia Civil capixaba, ela não tolera nenhum tipo de corrupção. Antes de chegar ao estado, Juninho Nazaré, como é conhecido, ainda passou por Minas Gerais. Há suspeita que ele também tentaria sair do país. Contra ele, há 6 mandados de prisão em aberto por diversos crimes. No Espírito Santo, durante a detenção, ele foi autuado ainda por 4 crimes, incluindo a tentativa de suborno. As camisas que foram apreendidas durante a operação ainda revelaram um outro apelido do criminoso e a sua possível função no tráfico. Essas camisas elas são importantes, que demonstra que você percebe que essa expressão tipo Colômbia, ela remete ao tráfico de drogas. E nós temos aqui o apelido dele e embaixo, diretoria. A ação contou com a ajuda da PRF, da Polícia Civil do Rio e também da Guarda Municipal de Vitória e de Vila Velha. Por conhecermos bem a região de Vila Velha, a gente colaborou com o cerco
e demos o apoio necessário à nossa Polícia Civil. Outro fato que chamou a atenção foi que Juninho Nazaré também estava oferecendo uma recompensa para quem executasse um delegado do Rio de Janeiro que estava à sua procura. Ele estava se sentindo perseguido pelo delegado da Polícia Civil da região dele e ele inclusive ofereceu para outros criminosos a quantia de R$600 mil pela cabeça do delegado, ou seja, ele estava pagando R$600 mil para alguém matar o delegado de polícia. Que absurdo, né, gente? O Elmo já foi encaminhado ao presídio. E olha agora uma notícia boa. Um policial militar que se acidentou no ano passado ganhou uma mão biônica. O presente especial foi recebido com alegria pelo sargento reformado da PM, Marcos Reboli Rocha, de 55 anos. Em agosto do ano passado, durante um curso da corporação, uma granada explodiu enquanto o sargento a segurava. Por causa disso, ele precisou amputar a mão e parte do antebraço. 2 anos depois, ele foi presenteado pela Comissão de Atendimento aos Militares Acidentados. A prótese foi montada aqui no estado, mas com elementos da Alemanha e da Dinamarca. Essa é uma das mais modernas em termos de prótese biônica. E olha, nós voltamos a falar do auxílio emergencial aqui com o superintendente de rede da Caixa Econômica, Denis Matias. Denis, muita gente perguntando aqui que ainda não conseguiu, está em análise. Qual é a informação que o senhor tem para essas pessoas que fizeram cadastro e ainda estão em análise? É importante a gente esclarecer, Jorge, que o processo de cadastramento do auxílio emergencial ele vai até o dia 2 de julho, que completam 90 dias da publicação da lei que instituiu o auxílio. Então, as pessoas que ainda não se cadastraram ou que precisem fazer alguma correção, temos situações de análise que retornam com a necessidade de correção ou de contestação por parte do cidadão, podem fazê-la até o dia 2 de julho. Então é importante que as pessoas estejam atentas a esse prazo, que é o prazo onde não será mais possível gerar novos cadastros, e aqueles que ainda estão em análise, certamente se tratam de cadastramentos recentes, ou ainda de situações que tiveram uma não aprovação ainda, ou porque os dados estavam incompletos, ou porque tinha alguma informação que desenquadrava com relação ao auxílio anteriormente, e a pessoa retornou para uma nova análise. É fundamental que ela acompanhe esse prazo de análise, já tivemos mais de 100 milhões de cadastros processados, neste momento cerca de 4 milhões estão em análise, que são frutos desses novos cadastros e daqueles que contestaram o resultado inicial. Agora, Denis, tem gente aqui perguntando, falando que a segunda parcela já caiu, mas a primeira ainda não. Isso é possível? Isso pode estar acontecendo? Não, de fato temos um cronograma, estamos pagando agora a segunda parcela exclusivamente para aquelas pessoas que já receberam a sua primeira parcela até o dia 30 de abril. O que pode acontecer é alguma dúvida com relação aos calendários, porque neste momento estamos pagando a primeira parcela desse lote complementar de cerca de 8 milhões e meio de brasileiros e já iniciamos o pagamento da segunda parcela para aqueles outros 50 milhões de brasileiros. Então pode ter havido alguma confusão com relação às datas, mas aquele que ainda não recebeu a primeira parcela, primeiro recebe a primeira e seguirá um novo calendário para a divulgação da segunda parcela. A Dataprev tinha um canal, né, para quem não tinha ainda certeza de como ia receber, mas a Caixa agora também lançou um outro canal que a pessoa pode acompanhar o andamento, né, do processo, não é isso? Exatamente, através do nosso aplicativo do auxílio emergencial ou da nossa central de atendimento no Disque 111. É importante que saibam que é uma ligação gratuita, então as pessoas podem fazer contato sempre que necessário. Haverá orientação do motivo da negativa, se a análise já foi concluída, tendo sido aprovado qual é o cronograma para pagamento, quais são os canais disponíveis para recebimento, enfim. O cidadão tem acesso a todas as informações para que ele possa estar informado e acompanhar cada passo da aprovação do seu auxílio e o recebimento do recurso. Ô Denis, eu sei que o senhor veio falar do auxílio emergencial, mas tem muita gente perguntando sobre o FGTS, o adiantamento que o governo anunciou para o dia 15 de junho. A Caixa tem alguma informação? O senhor recebeu alguma informação sobre isso ou ainda não foi avisado sobre esse adiantamento? Pode falar alguma coisa, adiantar em primeira mão? A expectativa é a liberação a partir do dia 15 de junho. A Caixa, assim como teve o cuidado na segunda parcela do auxílio emergencial, também está buscando construir um cronograma que não traga de novo novas aglomerações. Essa é a maior preocupação.
para que a gente tenha soluções digitais. Inclusive é importante dizer que temos agora um aplicativo do FGTS. Neste aplicativo do FGTS, qualquer modalidade de saque, por uma demissão, aposentadoria, uma doença grave, que são motivos que permitem o saque do FGTS, o trabalhador pode se atender de maneira 100% digital. Então é importante que ele acesse o aplicativo, se adiante, cadastre a sua conta bancária lá, para quando houver a liberação, a partir do dia 15 de junho, ele já receba o valor direto na sua conta e não precise recorrer a uma agência bancária, nem ao autoatendimento. Se ele indicar uma conta lá e tiver cadastrada, no momento da liberação dessa parcela, que será concedida a partir do dia 15 de junho, ele vai receber direto na sua conta. Doutor Denis, nosso tempo está acabando. Só para a gente reforçar para quem está em casa, até quando as pessoas podem realizar o cadastro para receber o auxílio emergencial? O prazo para realização do cadastro ou para o envio para uma reanálise do cadastro, caso ainda não tenha sido aprovado, é o dia 2 de julho. 2 de julho é o prazo que se completam 90 dias da publicação da lei que instituiu o auxílio emergencial e na lei estabeleceu esse prazo de 90 dias para que as pessoas fizessem o cadastramento. É importante a gente esclarecer que todos que se cadastrarem até o dia 2 de julho e que tiverem o seu benefício aprovado receberão 3 parcelas. Então não se preocupem de, por algum motivo, a sua aprovação ou o seu cadastro ser feito apenas no mês de junho ou lá no iniciozinho de julho, que as 3 parcelas serão liberadas, mas teremos um cronograma, naturalmente, para que não haja uma aglomeração muito grande. Tá certo, doutor Denis, muito obrigada pela participação, mais uma vez, por esclarecer as dúvidas. Muito bom, né? Obrigado aí pelas informações. Nós aqui agradecemos, contem sempre com a gente. Obrigada. E olha, gente, a servidora pública de Marataízes, que deu à luz a um bebê sem saber que estava grávida, decidiu o nome da filha. A menina foi batizada de Cecília Mignoni Rainha Cordeiro de Melo. Ela nasceu saudável com 3,50 kg. A chegada da criança foi uma surpresa para todos. A mãe, Michaela Mignoni, de 29 anos, não sabia que estava grávida, achava que era uma hérnia. Na tarde de segunda-feira, ela começou a passar mal e deu à luz a criança dentro de casa mesmo. O parto foi feito pelo marido e pelo cunhado. Logo após o nascimento, a equipe de resgate chegou e levou a menina ao hospital. Os exames mostraram que a Cecília está ótima, está tudo bem com ela. A princesinha que virou rainha. Que virou né? rainha, nome de rainha, linda, muita saúde para Cecília e para a mãe dela. Olá, meu nome é Lucely, eu sou micropigmentadora, trabalho com maquiagem semidefinitiva, micropigmentação de lábios, olhos, sobrancelha, design de sobrancelha com rena, unhas de gel, fibra de vidro, manutenção, cílios fio a fio, volume híbrido. E se você quiser realçar a sua beleza, entre em contato comigo. Eu atendo em Campo Grande e o meu telefone é o 99606-6266. Só na beleza, hein, Só na Bruna? beleza, arrasou. Maquiagem definitiva é tudo, prático, dou muito bem. Então chama aí, Bruna. Cadê o telefone? Cadê? Será que vai ter? Olha lá, ó. Ali, ó, 99606 6266. Vamos falar de novo. 9. Dá um desfile pra ver, ó. Eu tô um pouco cegueta, gente. 99606 6266. 99606 6266. Quantos 6 nesse telefone? Tem 6 milhões, né? Vamos lá, vai lá. Boa tarde, TN. Estou informando aqui, eu trabalho como motorista, faço viagem para qualquer lugar do Brasil. Disponível 24 horas. Se precisar, a TN aí me ajudando a divulgar meu trabalho. Vou deixar meu contato 2799 7613 708. Repetindo, 997613 708. Aí, gente. Não deu para entender direito, né? Mas eu vou falar. Ele faz transporte. Ele faz transporte para todo o Brasil. Olha só. Tá? Então você que está precisando fazer um transporte ou ir para algum lugar, você pode contratar o nosso amigo.
99761-3708, 99761-3708. Ótimo, é bom que evita de pegar ônibus. Aproveita e chama ele aí pelo Zap, liga para ele, que ele leva você onde você precisar. E longe também, que ele falou para todo o Brasil. E quem quiser participar dos nossos classificados, você já sabe, é só ligar para o nosso WhatsApp, 997-92-2530, 997-92-2530. Grave aí o que você faz, mostre o seu trabalho e a gente vai divulgar aqui, não é isso, Bruna? Isso mesmo. Agora a gente volta a falar com a doutora Rúbia, médica infectologista. Vamos tirar mais dúvidas dos amigos, né, do TN. São muitas dúvidas a respeito do coronavírus. Doutora, a gente sabe que a gente vem falando já dos principais sintomas da doença e sempre falando da febre. Mas aí a gente está recebendo muitas perguntas de pessoas que estão com sintomas, mas que não estão sentindo febre, já estão sentindo outras coisas. Dor no peito, diarreia, dor na coluna. Esses sintomas fazem parte também? Então, quando a gente começou a falar dessa doença, a gente começou a dizer de um quadro clínico que era o quadro clínico mais comum, com base nos casos que vieram de fora do país. Então, a gente tinha mais ou menos uma noção do que era o quadro clínico do coronavírus com base nos casos relatados da Itália e da China. Era basicamente isso. Quando a gente começou a ver os casos aqui e ver os positivos, e aí a gente foi fazendo retrospectivamente o que é que tem de sintomas nessa doença, apareceram sintomas novos. A literatura internacional também começou a citar novos sintomas. Conjuntivite. Tem pacientes que têm somente a conjuntivite, não tem nenhuma outra manifestação, mas conjuntivite é uma manifestação de coronavírus possível. A diarreia. A diarreia já estava presente nos quadros de coronavírus lá de trás, de 20 anos atrás, 2003, 2012, porque é um vírus que também tem uma afinidade, ele gosta do nosso intestino e pode causar uma infecção ali também, e aí ele acaba causando diarreia por esse motivo. A questão das dores. As pessoas me perguntam assim, o mais comum no paciente que você atende é sintoma gripal? Não, nem a febre. O sintoma mais comum que eu tenho visto é a dor no corpo, tão forte quanto a dor no corpo da dengue e pior, que passa dos 14 dias do isolamento. Então a pessoa tem uma dor no corpo, as pessoas falam com a gente assim, doutora, parece que passou um caminhão em cima de mim, eu tô com essa sensação e eu fico com uma fadiga. Não é cansaço de estar cansado que a respiração não vem, é um cansaço no corpo mesmo, uma dor muscular importante, não dá vontade de fazer nada. Quando a pessoa resolve fazer alguma coisa, teve pacientes que falaram assim, eu estou sozinha no meu quarto, eu que pego o material de higiene para poder limpar, mas eu não consigo passar pano na metade do quarto, que eu já sinto uma dor nas costas absurda, que eu tenho que deitar e ficar quieto por horas, porque a dor não passa. Então essa mialgia, essa dor muscular, nas costas, nas pernas, nos braços, tem sido muito frequente e muito importante, assim, forte mesmo. Pois é, doutora Rúbia, pegando esse gancho, está circulando na internet uma informação de que há duas maneiras do vírus entrar no nosso corpo. Uma quando o vírus vai para o sistema digestivo e outra quando vai para o sistema respiratório. Ele tem duas ações, no sistema respiratório é mais grave, no sistema digestivo é menos grave. Existe isso? Isso é verdade? Na verdade, não é tão simples assim. Lembrando que é um vírus que a gente pega por contato com secreções, e é um contato que pode ser direto, pessoa a pessoa, ou contato com objetos. A pessoa ela pode contaminar a sua mão e botar na boca, não no nariz. Acaba engolindo, né, o vírus e ele vai infectar a partir do intestino. Isso pode acontecer. E o mais frequente é quando você respira, né, partículas que têm o vírus e aí cai direto no seu pulmão. O que vai variar, na verdade, é o início do quadro clínico. Porque o que acontece depois, a forma grave da doença, que é a forma inflamatória, não necessariamente a forma de lesão direta do pulmão, mas a forma inflamatória que acontece depois disso tudo, tanto faz se você pegou o vírus pela via de engolir ele ou de respirar ele, porque é o que ele está causando, é a resposta que o seu organismo está dando ao contato com o vírus que faz a doença ser grave, mais ou menos isso que está acontecendo. Então, tanto faz por onde ele entrou. É claro que se eu pego o vírus respirando ele, o primeiro lugar que ele vai me infectar seria na minha garganta, a dor de garganta seria o mais habitual acontecer, dor de garganta, nariz escorrer, e aí depois disso evolui. Agora, se eu, por exemplo, como um alimento que está contaminado com ele, eu acabo engolindo, todos os vírus que são de transmissão oral, que a gente come eles, a diarreia vai ser o primeiro sintoma, porque de fato ele vai para as células do intestino, infecta lá, e aí essas células
sofrem algumas alterações que acabam causando diarreia. Então, basicamente, as duas diferenças principais que a gente tem visto é isso, e é o que tem sido relatado também na literatura. Então, não é só uma observação pontual nossa, não. Isso está escrito também em outros lugares. Mas, definitivamente, é um vírus que tem uma infinidade de sintomas e, por ser uma doença que acomete muitas pessoas ao mesmo tempo, quanto mais gente infectada, maior é a variedade de quadros clínicos que uma doença apresenta. Isso é comum na dengue, isso é comum na chikungunya, isso é comum em qualquer doença que a infectividade é alta. Tem um quadro clínico que é o mais típico, que é a síndrome gripal. Febre, dor de garganta, tosse seca geralmente, dor de cabeça. Isso é aquela gripe que está todo mundo acostumado, né? Que dá um mal-estar no corpo. Uns mais fortes, outros mais fracos. Mas vão ter as outras variações aí que a gente tem que ficar muito atento. Todos os documentos que descrevem a doença, os mais novos, os que estão passando por revisões, está sendo incluído esses sinais diferentes. Para a gente que é médico, não é tão difícil do ponto de vista de conseguir informação, porque a gente tem os canais onde a gente vai buscar os artigos científicos mais novos para ver o que está mudando. Mas o mais difícil é que é uma doença que muda a todo tempo, que tem uma coisa nova a todo tempo, são milhões de artigos sendo indexados, ou seja, sendo publicados todos os dias, e aí é muita coisa para a gente revisar tudo ao mesmo tempo, por isso que é importante a gente ter documentos norteadores de quais são os sintomas mais frequentes e o que a gente tem que prestar mais atenção para poder diagnosticar. Inclusive, doutora Ruby, há relatos de pacientes contaminados que não sentiram febre, então isso é possível? É possível. Lembrar que todo vírus respiratório não é obrigatório você ter febre. É inclusive a grande diferença entre um resfriado e uma gripe. O resfriado é um quadro gripal sem febre. A gripe é o mesmo quadro do resfriado, só que com a febre. Algumas pessoas vão ter essa reação da febre, outras pessoas não vão ter. Tem gente que vai ter só calafrio, mas na hora que mede a temperatura está normal. E mais do que isso, a gente tem pessoas que a temperatura do corpo, ao invés de subir, abaixa. E aí é um sinal de gravidade, inclusive. Temperatura corporal muito baixa é sinal de gravidade. É igual mesmo? Pode acontecer na dengue. Também tem isso? Também tem isso. E qual seria a temperatura baixa, então? 35 já é uma temperatura que a gente fica preocupado. A temperatura média do nosso corpo é 36,5. Então, né, tem locais onde estão aferindo a temperatura de todo mundo que entra em determinado ambiente, mesmo, a doutora? média é 36,5. 35, então, a pessoa pode ter Covid? 35,5 já é uma temperatura que a gente fica preocupada porque está fazendo hipotermia, que a gente chama. Não sei se vocês se lembram, mas toda vez que a gente tinha entrada do inverno, Vitória não é muito comum porque a gente não tem inverno rigoroso, mas São Paulo a gente ouve falar muito disso, que o inverno é bem rigoroso. Pessoas que vivem na rua e que morrem de hipotermia. Hipotermia é extremamente grave, porque todas as coisas que acontecem no nosso corpo acontecem muito mais devagar quando a temperatura está menor do que 36 graus. Então, foi medir a temperatura está dando 35, 35,5, pode procurar um serviço de saúde, porque isso é um sinal de gravidade. Mas por quê? Justamente por conta dessas, todas as reações do nosso corpo, elas têm uma temperatura ótima para acontecer, que é 36,5, no máximo 37. Quando essa temperatura sobe muito, que é no caso da febre, essas reações são todas descontroladas. Quando ela cai muito, essas reações são todas freadas, elas não acontecem na velocidade que deve. O metabolismo muda e aí você pode estar com hipotensão também, você não está sabendo, a pressão cai, o cérebro funciona mais devagar. Então, tudo isso é sinal de gravidade e é potencial da pessoa evoluir mal. Então, hipotermia é um sinal que a gente deve ficar atento também. Olha, não sabia Por isso que é disso, não. importante ter o termômetro em casa. A gente fica só preocupado com a febre. Ah, eu tive febre. Mas como você sabe ter febre? Ah, eu senti que eu estava com febre. Sim, mas você mediu? Não, não mediu. Aí a gente fica até sem critério de coleta de exame, porque o critério da coleta de exame é a febre. Mas existem alguns grupos que o critério de coleta é a temperatura baixa. Então, se você tem um termômetro em casa, termômetro não é uma coisa que custa muito caro. Não precisa ter o termômetro mais tecnológico do mercado. Pode ser um termômetro comum, mais baratinho da farmácia, que é só para você ter uma noção ali em casa para saber se você tem que ir ao serviço de saúde ou não. Mas temperatura baixa é tão grave quanto temperatura muito alta. Tem que ficar atento para isso daí também. Agora, doutora Ruby, a gente vem falando desse novo protocolo, da liberação do uso da cloroquina para todos os pacientes, né? Os mais graves e com sintomas mais leves. Sobre isso, o que a senhora tem a dizer? Então, o protocolo do Ministério da Saúde, na verdade, ele criou, né, meio que uma diretriz, como ele tem vindo fazendo desde o começo, tem alguns problemas que são importantes assim.
Quem leu o documento viu que lá está escrito que nenhum médico é obrigado a prescrever. Quem leu o documento viu que a avaliação médica é fundamental para pensar se deve usar ou não, e ele apenas sugere em quais pontos, em que doses que as medicações devem ser feitas. É um documento que ele vem sugerir, nortear, ajudar aquele médico que não está inteirado de como prescrevem essas medicações, quais são os riscos que essa medicação tem para ser prescrita, para esse médico ser orientado de como ele pode usar. Ele, de forma alguma, ele falou que todo mundo tem que usar hidroxicloroquina, que é para usar em todo mundo, que ela é boa, que ela funciona, que está garantido. Não tem isso escrito lá. Ao contrário, lá está escrito que não tem evidência científica de que ela funcione. Lá está escrito que o médico, ele pode usar se ele achar necessário. Está escrito, inclusive, que o médico que prescrever tem que pedir que o paciente assine um documento dizendo que tem interesse em usar. O paciente tem que concordar em utilizar. Então, ele apenas norteia como que deve ser feito o uso de uma medicação que não está aprovada para o uso em coronavírus ainda. Nós temos vários estudos sendo executados. Inclusive, logo depois do documento do Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Infectologia divulgou um documento na sequência, reforçando isso que eu estou dizendo. Olha, é um remédio que a gente tem vários estudos aí sendo publicados, a gente viu que para casos graves não tem evidência de que funciona, mas estudos in vitro. O que é estudo in vitro? A gente pega uma células comuns, bota numa plaquinha, põe junto lá o vírus e o remédio. E aí a gente vê se o remédio combate o vírus. Na plaquinha funcionou, mas não é uma célula específica que tem no nosso corpo, não. É célula de pesquisa. Quando essa pesquisa foi feita em macacos, por exemplo, não funcionou. E a célula do rim do macaco, por exemplo, é uma célula muito parecida com a nossa. Por não ter funcionado nele, o risco de não funcionar para a gente também é muito alto. Então, a gente só tem isso de evidência forte publicada. Além disso, a gente só tem estudos sendo prescritos. Então, a Sociedade Brasileira de Infectologia disse, olha, é temerário a gente pegar e dizer que um remédio serve para tudo diante de ausência de publicação científica que confirme. Mas é recomendado que se façam os estudos a respeito. Então, ela orienta os médicos, quem puder, quem tiver estrutura, vamos organizar ensaios clínicos para provar se essa medicação de fato é tão boa assim. E aí sim, a gente colocar dentro do protocolo dizendo, olha, a evidência é forte, vamos utilizar porque vai dar certo. Fora isso, não tendo essas publicações, eu tenho que dizer isso para o meu paciente. Por exemplo, vamos supor que eu fosse tratar você no meu consultório e ele falar, olha, não temos evidências científicas dizendo que ele funciona. E ele tem de efeitos colaterais, problemas cardíacos. Você já tem no seu histórico médico alguma coisa a respeito de problema cardíaco? Não, não tenho. Vamos fazer um eletro do coração para saber se está tudo bem mesmo antes da gente começar a tomar, já que não tem nada definido? Tem uma lista de exames de sangue que a gente tem que solicitar do paciente quando eu vou prescrever essas medicações. Isso para um caso leve no meu consultório. Quem está lá dentro do hospital já fez essa lista de exames e a gente já tem como avaliar se pode usar e o risco vai ser menor. Mas eu tenho que te falar, olha, o que é mais comum com esse remédio é você ter náusea, vômito, diarreia, porque ele pode causar isso. Outros remédios também podem, mas você tem que saber, porque se eu passo um remédio para você e aí daqui 2 dias você me liga, doutora, olha, tô com náusea, vômito, diarreia, eu tô piorando, aí eu vou falar com você, ah não, esqueci de falar que era o remédio que você toma que pode causar isso. Olha só, você tem que concordar comigo que apesar do risco de náusea e diarreia, são sintomas leves, mas que tem gente que fica muito incomodado e não pode não ser legal, você tem que concordar, olha, apesar do efeito colateral, eu tenho interesse em usar sim, eu concordo, eu assino aqui com você, doutora, que eu estou concordando em utilizar uma medicação que não está aprovada. É apenas isso, na verdade. Então, nenhum médico é obrigado a prescrever, isso está garantido pelo Conselho Federal de Medicina, tem que passar por consulta médica, não é para cada um que sentiu, espirrei aqui agora, vou lá comprar minha caixinha de hidroxicloroquina. Não está escrito no protocolo que o Serviço de Saúde do SUS vai ter o remédio para dar de graça, isso não está escrito, que era uma coisa que a gente achava que viria escrito, que, não, a unidade de saúde vai ter. A gente nem sabe se a unidade de saúde vai ter. Então, assim, é uma orientação de que, se você for usar, usa dessa forma. E informa seu paciente que ele corre o risco X, Y, Z. Existem outros riscos associados a essa medicação, mas é de uso prolongado, como, por exemplo, doença nas vistas, né, retinopatia que a gente fala. Mas isso é para quem usa o remédio contínuo por mais de 5 anos, não está associado. O
que a gente mais deve se preocupar são as questões cardíacas, principalmente dependendo do peso do paciente. Se é um paciente menorzinho, a dose é muito alta, se for muito alta, cuidado, pode dar algum problema. Mas é só para dizer que isso existe. Não é obrigatório usar, não vá no seu médico falando assim, o presidente mandou você passar. Não foi isso que aconteceu, tá certo? Está escrito que se for usar, é para usar dessa forma e para tomar esses cuidados. Perfeito. Mas a decisão é sempre médica. Perfeito, doutora Rúbia. Ótimas explicações, né, George? Sempre. Obrigada pela participação mais uma vez. Obrigada pelo espaço. Valeu. E olha, gente, em instantes, polícia vira alvo de disparos durante a operação em Cariacica. O TN1 mostra os médicos capixabas que oferecem consultas online de graça para tirar dúvidas sobre coronavírus. Voltamos rapidinho. Durante um patrulhamento de rotina em Cariacica, a polícia foi alvo de vários disparos. Ao tentar abordar um veículo, o motorista fugiu e atirou contra a PM. Câmeras instaladas na viatura flagraram toda a ação. A polícia segue por essa rua no bairro Santa Rosa quando avista o carro branco em atitude suspeita. Policiais pedem para o motorista parar. Ele não obedece, foge por ruas estreitas e chega a bater com o carro. O homem que está no carona atira contra a viatura. A perseguição dura alguns minutos. Os suspeitos só param depois do veículo ficar preso num barranco. Um dos homens acabou preso, o outro fugiu por um matagal. De acordo com a polícia, o veículo foi roubado ontem na região de Jacaraípe, na Serra. Oi, boa tarde. Eu sou Carlos Roberto, estou querendo trabalhar de pedreiro, 30 anos de profissão. Meu número de telefone é 27 992 39 8902. Precisar é só entrar em contato com nós, ok? Aí, ó, que legal, a gente está ficando em casa, né? Tá precisando de algum reparo, serviço de pedreiros. Liga aí para o nosso amigo, ó, o telefone é o 99239-8902. 99239-8902. E agora tem um recadinho do Sebrae para você. Desde o início do isolamento social, o Sebrae tem estado ao lado dos micro e pequenos negócios. E agora é hora de continuar junto. São 10 milhões de reais em consultorias gratuitas e online. Acesse sebrae-porondecomeçar.com.br. Eu quero falar agora uma coisa boa para todo mundo que está em casa. O TeleSUS. O Ministério da Saúde quer saber como você está. Por isso lançou o TeleSUS para você poder se consultar sem sair de casa. Ele ajuda no diagnóstico do coronavírus e também orienta na sua prevenção. Você pode acessar o TeleSUS baixando o aplicativo Coronavírus-SUS. Tem também o chat online, que você acessa aqui, saude.gov.br/coronavírus. Mas se preferir o WhatsApp, adicione 61 99 38 0031 ou ligue de graça para o Disque Saúde no 136. E o Disque Saúde também pode entrar em contato com você. Mas atenção, somente o número do Disque Saúde 136 e suas variações 0136 e 00136 aparecerão na sua tela. Vale ressaltar que o Ministério da Saúde não pede dados pessoais, nem doações ou transferências em dinheiro. TeleSUS, consulta sem sair de casa. Médicos capixabas estão fazendo atendimento gratuito online para pessoas que têm dúvidas sobre os sintomas da Covid. E olha que bacana, até agora quase 700 pessoas já foram atendidas. O site telecovid.com é uma ideia para evitar que pessoas com sintomas leves da doença procurem unidades de saúde. Lançado há quase 2 meses, a plataforma já atendeu mais de 700 pacientes e, em 95% dos casos, evitou que consultas presenciais fossem necessárias. O Gustavo é um dos fundadores e explica como a plataforma funciona. A pessoa que está fazendo uso da plataforma, ela ingressa na plataforma, marca um questionário online, e aí o sistema vai classificar, vai gerar um score de risco para essa pessoa. Se ela estiver em baixo risco, um risco habitual, ela recebe orientações automatizadas também, e isso impede que haja um atendimento presencial ou remoto.
Caso o sistema avalie um risco mais elevado no sintoma do paciente, ele vai ser encaminhado para uma fila de espera e então será realizada uma teleconsulta dentro do próprio site. A gente estima mais ou menos 95% dos casos não necessitando do atendimento médico presencial. Os atendimentos são feitos por voluntários médicos e estudantes de medicina. Alguma doença prévia, se eu tenho asma, bronquite, o atendimento é disponibilizado para todo o Brasil. Hoje temos mais estudantes de medicina que médicos voluntariados. Então é importante as pessoas que puderem, tenham um tempo para doar, que sintam essa necessidade, é só entrar e cadastrar lá no site. A gente não tem hoje nenhum tipo de cobrança, todo o financiamento da plataforma foi próprio pelas startups que criaram. E então a gente precisa mesmo que os voluntários atuem para poder dar vazão à demanda. Pessoas de várias regiões do Brasil já foram consultadas. A parceria do Gustavo é com outro médico capixaba que trabalha em São Paulo. Qualquer um pode fazer uma triagem dos sintomas, doenças pré-existentes e medicações em uso, e o sistema calcula a gravidade frente ao Covid-19. De segunda a segunda, de 7 às 19 horas. Todos os dados imputados viram informações em tempo real, que são analisados pelo time da DataSWOT aí do Espírito Santo. Que bacana, então anota aí, o site é o telecovid.com, reforçando o atendimento em horário comercial. E a gente fica por aqui, para você uma boa tarde, até amanhã. Até amanhã, gente, beijão, tchau.